Oi, mulher, tudo bem contigo? Se tu ainda não me conhece, prazer, eu sou a Pamela e eu tô aqui por um motivo muito especial nesse dia. É o meu primeiro vídeo aqui nesse canal. Na verdade, eu já gravei uns, mas faz muito tempo e eu não usava o canal do YouTube como um meio de divulgação, de trabalho, de nada. Mas eu recebi um chamado, tenho sentido no meu coração Deus me pedindo para falar algo específico para um público específico. Então, se tu é mãe, tu tá no lugar certo. Se tu é mãe, esse vídeo não chegou até a ti por acaso. Então, eu te convido a ficar aqui comigo e ouvir um recado, uma mensagem, ou melhor, eu vou te contar algo bem íntimo, tá? Vou te contar algo da minha vida bem pessoal. Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos pequenos. Não, para tudo. Deixa eu me apresentar antes, já que a gente não se conhece, né? E vamos começar a nos conhecer, porque provavelmente nesse canal terão outros vídeos. Então, deixa eu te falar um pouquinho sobre mim pra gente se conhecer, tá? Faz de conta que a gente tá tomando um café. Então, eu sou a Pamela, eu sou filha amada de Deus, eu sou casada com o André. Fazem 6 anos, mas a gente tá junto desde os nossos 15 anos, então faz muito tempo. Fazem 18 anos que nós estamos juntos e nós fomos abençoados por Deus com 3 filhos maravilhosos. A gente tem o Arthur, de 4 anos, o Benjamin, que vai fazer 3 anos em dezembro, e agora a gente tem o Noah, que vai fazer 4 meses em breve. E a gente é muito abençoado com os nossos filhos. E as pessoas olham nossa família e acham lindos. E as pessoas olham pra mim e me veem como uma super mãe, como uma mãe perfeita, paciente, porque eu sou paciente, sim. Deus caprichou na dose de paciência que Ele colocou na minha vida. E Deus também colocou no meu coração um desejo enorme, assim, por cuidar dos meus filhos de uma forma diferente, sabe? Não simplesmente ter filho, mas Deus sempre trabalhou no meu coração esse desejo de ser mãe. Eu lembro que desde pequena, a minha brincadeira favorita, assim, era com boneca, sabe? De ter família e, por ironia do destino, né? Meus pais são divorciados desde os meus 8 anos, mais ou menos 8 anos. Então eu cresci com uma família que não é uma família tradicional, né? Meu pai longe, eu com a minha mãe. Mas eu sempre tive esse desejo no meu coração de ter uma família estruturada, sabe? Com uma base fortalecida. E Deus foi tão bom pra mim, tão bom, que Ele me concedeu essa bênção de formar a minha família dessa forma, assim como eu sempre sonhei. Enfim, eis que eu fui crescendo, fui estudando, trabalhando, me desenvolvendo, e eu comecei a aprender coisas do mundo, né? Assim como o mundo nos ensina que a mulher tem que ter uma carreira muito bem sucedida, que a mulher tem que vencer, que a mulher tem que ser independente. E assim eu fui aprendendo e assim eu fui vivendo. E eu não tô julgando, eu não tô dizendo que isso é errado, até porque eu já vivi por um tempo assim. Mas de um tempo pra cá, o Senhor tem me chamado pra perto dele e me mostrado que a mulher, ela pode viver de uma forma diferente, que a mulher não precisa viver com uma sobrecarga, sabe? Não é errado você trabalhar, não é errado a mulher trabalhar, a mulher construir uma carreira, mas eu acredito que Deus escolhe mulheres para viver a família de uma forma diferente, e eu creio que eu fui uma dessas mulheres escolhidas por Deus a viver dessa forma diferente. Então, aos pouquinhos, Deus foi me direcionando a viver a minha maternidade em casa. Mas o que eu quero compartilhar algo contigo antes, olha só, me desculpa que hoje é um dos primeiros vídeos aqui no YouTube, então tá um pouco ainda, eu estou me adaptando ainda a essa nova vida, assim, de vídeos no YouTube, de canal no YouTube. Mas enfim, eu fui crescendo com esses ensinamentos, eu fui aprendendo que a mulher deveria fazer isso, isso e isso. E eu tinha um grande desejo de ser mãe. O meu marido também tinha um grande desejo de ser pai. E a gente queria construir a nossa família juntos. Mas eu tinha um medo muito grande, que era um medo de ser mãe, de me tornar mãe e ter que abrir mão da minha vida, ter que abrir mão dos meus projetos pessoais, ter que abrir mão daquilo tudo que eu planejei, do que eu idealizei para minha vida como mulher, como profissional.
Então, por muito tempo, eu adiava a maternidade. Eu sempre falava assim, sempre que falavam de filhos, chegou um tempo que começou uma pressão assim dos nossos pais, dos nossos parentes, né, por filhos, por netos, e eu sempre falava assim, daqui a uns 5 anos eu vou ter filho. Só que todo ano passava e eu dizia, daqui a uns 5 anos eu vou ter filho, daqui a uns 5 anos. E chegou um tempo em que o meu marido chegou e disse, eu acho que tá no momento de a gente começar a ter filho. E nesse tempo a gente já tinha conhecido Deus, a gente já tinha conhecido Jesus, a gente tinha passado por uma grande transformação na nossa vida. Então aquela fala dele, Deus já tinha preparado meu coração para aquela fala dele, sabe? E aquela fala dele fez sentido para mim. Então eu concordei com ele, eu disse, é verdade, eu acho que faz sentido a gente começar a ter filhos. E assim, aos pouquinhos, Deus foi tirando esse medo do meu coração. Em seguida, a gente teve o nosso primeiro filho, que é uma bênção. E eu tenho aprendido muito com ele, demais, assim, com todos eles, né? Mas o primeiro, não sei, o primeiro é o primeiro, né? A gente aprende do zero ali com ele. É o test drive, né? Mas enfim. E aí, eu tive o primeiro e em 1 ano e 1 mês depois eu tava grávida do segundo filho. E por 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio, eu fui a mãe perfeita pro meu filho, pro meu primeiro filho. Eu fui a mãe que aproveitei muito a minha gestação, eu me sentia linda, maravilhosa. Eu fui a mãe que conseguiu amamentar, que teve parto natural, não precisei de nada pro meu parto, foi totalmente natural, um parto rápido, abençoado por Deus. E eu tive um puerpério, assim, tranquilo, tive alguns momentos de altos e baixos, mas nada demais, assim, nada que tenha me exigido uma grande demanda, sabe? Eu tinha suporte, eu tinha uma rede de apoio, tenho uma rede de apoio maravilhosa e foi lindo, assim. Teve amamentação, foi tranquila, introdução alimentar, todos os passos, sabe? O desenvolvimento dele, eu sempre fui muito dedicada a isso. Eu aproveitei ao máximo os 6 meses que eu tinha me determinado a ficar com ele, cuidando dele. E eu fui uma mãe quase que perfeita para ele. Mas eis que, com 1 ano e 1 mês depois, eu engravidei. E com 6 meses, com 26 semanas, o nosso segundo filho nasceu. Prematuro, com 26 semanas. E então a gente teve uma jornada de 3 meses na UTI. E foi um tempo muito desafiador na nossa vida, assim como família. E aí ele ficou esses 3 meses na UTI. E tivemos todo o suporte com os nossos pais, com os avós do Arthur. E então a gente conseguiu viver isso de uma forma tranquila. Mas quando o Ben foi para casa, quando ele recebeu a alta da UTI e foi para casa, eu que me mantive super bem, super forte, super estável durante a internação, com certeza com a graça de Deus que derramou isso em mim, essa força que me fortaleceu, que me deu resiliência, sabe, com todos os perrengues, com tudo que a gente passou lá. Mas enfim, quando eu cheguei em casa e me deparei com 2 crianças, uma pequena ainda de 1 ano e 6 meses e 1 e 9 já, né, porque a gente teve 3 meses de UTI, muita coisa começou a mudar na minha forma de maternar, na minha maternidade. E eu comecei a ser uma mãe estressada. E o Benjamin foi crescendo, e aí eram 2 crianças que precisavam de atenção, e eu trabalhava fora, com a minha agenda estabelecida por mim, né, não era carteira assinada, mas eu tinha dias que eu saía, tinha dias que eu ficava em casa, nos dias que eu saía eles ficavam com as avós, tive esse suporte, mas chegou um momento em que eu senti que não dava mais, era muito pesado para mim. Eu tava querendo abraçar o mundo lá fora e eu tava esquecendo da minha casa aqui dentro. Eu tava esquecendo dos meus filhos. E então eu senti Deus me direcionando muito forte em largar tudo que eu tava fazendo e cuidar dos meus filhos. E olha só que ironia do destino, né? Aquele medo que eu nutria de ser mãe, de que a maternidade ia roubar o meu tempo por os meus projetos, foi exatamente o que aconteceu. Mas foi tão libertador para mim, tão libertador, porque hoje eu já tô em casa há mais de 1 ano com os meus filhos, só cuidando da casa e dos meus filhos, só cuidando da minha família. E é o momento em que eu me sinto mais realizada, sabe?
é um momento em que eu me sinto mais tranquila, mais leve, que eu não tenho a cobrança externa do que eu tenho que fazer na rua, do que eu tenho que fazer em casa, com a minha família, com os meus filhos. Então, aquele medo que eu nutria, que era um medo verdadeiro, né? Porque provavelmente iria acontecer isso, poderia acontecer, e aconteceu mesmo comigo. Eu abri mão daquilo porque estava ficando pesado mesmo e porque Deus me chamou, me deu um chamado maior do que eu servir lá fora. Ele quis me ensinar primeiro a servir dentro da minha casa. E eu não entendia isso, eu não aprendi dessa forma. Eu aprendi que a mulher tem que construir, tem que conquistar tudo lá fora, que é assim que a mulher vai ter sucesso, é a mulher sendo independente, tendo a sua autonomia, tendo seu cargo de sucesso, tendo o seu dinheiro, não dependendo de homem para nada. Foi isso que eu aprendi. E eu sou muito grata por esses aprendizados, porque hoje eu posso olhar para minha vida de forma diferente, hoje eu posso olhar para o meu marido e ver um homem de forma diferente, como eu aprendi. Então, aconteceu tudo como deveria acontecer. E aos poucos, Deus foi me transformando a minha mentalidade sobre como a mulher deve viver, como a mulher. Enfim, são muitos assuntos para eu compartilhar em apenas um vídeo. Mas o que eu quero te deixar aqui é um testemunho geral, assim. Então, voltando aos medos, aos medos, não, tipo, essa parte foi vencida, sabe? Deus curou esse medo em mim, me transformou e me mostrou um caminho diferente, que tudo aquilo que eu tinha medo de acontecer poderia acontecer mesmo e aconteceu e tá tudo certo. Ele tá aqui para me auxiliar, ele tá aqui para me curar, ele tá aqui para me restaurar e me dar um coração novo, e é isso que ele tem feito em mim. Mas aí, um outro ponto que eu quero te trazer assim e te falar que talvez eu acredito que tem muitas mães que sofrem com isso, sabe? Tem até uma frase maldita, assim, que diz que quando nasce uma mãe, nasce a culpa, e isso é terrível. Isso não é de Deus, isso é do inimigo, viu? Porque se criou uma cultura de que a mãe tem que se sentir culpada por tudo, a mãe não pode ir na esquina e a mãe tá sendo uma mãe ruim, sabe? Ela tem que sentir culpa. A mãe se sente culpada por não sentir culpa, sabe? No meu primeiro filho eu não tinha culpa, eu não sentia culpa. E às vezes eu pensava, será que eu tô fazendo certo? Será que é assim mesmo? Porque eu vejo tanto falarem que a mãe se sente culpada e eu não me sentia culpada, porque eu sabia que eu tava dando o melhor que eu podia. E eu realmente dava o melhor que eu podia e eu realmente fazia as coisas certas, eu estudava, eu procurava tudo para fazer tudo certinho e perfeitinho, como eu sempre fiz, né? Um padrão de perfeccionismo muito grande. Mas aos poucos eu fui aprendendo que eu errava. Porque eu cresci assim, achando que eu tinha que fazer tudo certinho, senão não dava certo. Que eu tinha que ser perfeita em tudo que eu fazia, porque senão eu não ia ser bem aceita. Então, com a chegada do segundo filho, eu comecei a errar na maternidade. Eu comecei a errar com meu primeiro filho, eu comecei a errar com meu segundo filho, eu comecei a errar com meu marido, com a minha casa, eu errava com tudo. E foi um processo tão doloroso para mim, porque era muito difícil para mim falhar. Era muito difícil eu aceitar que eu errava. Porque não é porque eu me achava perfeita, mas é que eu não podia errar. Eu cresci assim, não, sabe, tendo essa mentalidade de ter que fazer tudo certo para ser aceita, para dar certo na vida. Então foi um processo doloroso, porque quando eu me vi errando naquilo que era o mais importante para mim, que era minha família, os meus filhos, eu pensava, meu Deus, por que o Senhor permite que eu erre tanto assim com os meus filhos? E aí, aos poucos, Deus foi me mostrando que eu sou falha, eu sou uma pessoa como qualquer outra, que eu sou pecadora, que eu erro, que eu peco, que eu vou acertar sim, que eu vou errar sim, e que para todos esses dias, para que todos esses momentos, Ele sempre vai estar lá. Jesus sempre vai estar disponível para mim, e que não é pelo que eu faço de certo que Ele está aqui, mas é porque Ele me ama, porque Ele me escolheu, porque Ele me redimiu, porque Ele me encontrou num momento da minha vida em que vale outro vídeo para falar sobre isso, mas o que eu quero te dizer aqui, mãe, esse vídeo é pra ti, mãe. Tu sabe que se tu tá
assistindo até aqui, se tu tá ouvindo as minhas palavras até aqui, é porque isso tocou o teu coração e tu também sente esse peso, né? De culpa, o peso de querer fazer tudo perfeito, de não querer errar, de achar que tu é uma péssima mãe quando tu erra. Talvez tu dá uns gritos e tu te sente péssima. E tu vê vários vídeos no Instagram falando que é terrível gritar com as crianças, mas tem vezes que tu erra e que tu grita e tu te pune por isso. E tu gera um ciclo, sabe, de autocobrança, um ciclo de autossabotagem na tua vida, como mãe, como mulher, como esposa e como filha de Deus. Então, talvez tu se sinta muito culpada por e acha até que tu não tá dando certo na tua maternidade, que tu não tá dando o teu melhor como mãe. Mas eu quero te dizer que, mesmo que tudo isso seja verdade, tu tem com quem contar. Sabe, nos dias mais difíceis, assim, de mais pressão, sabe, que eu sinto, tem vezes que são dias tão desafiadores, quando a gente passa em casa 24 horas do nosso dia focada ali em cuidar dos filhos, cuidar da casa, da família. É tão desafiador isso, a gente não tem uma válvula de escape para ir para fora. Meus filhos ficam comigo em casa o tempo todo, eles não vão para a escola ainda. E foi por opção nossa, sim, e tá tudo certo, não é uma reclamação, porque eu amo ter eles comigo assim. Então eu ensino em casa para eles, é tudo em casa e comigo. E isso gera uma pressão muito grande. E também eu me sinto muito pressionada e muitas vezes eu me sentia muito culpada, assim, porque isso Deus vem trabalhando, glória a Deus, sabe? Com a graça de Deus, Ele vem trabalhando isso e me mostrando que eu vou errar, que eu vou falhar, que não tem como. Não tem como um ser humano seguir 100% do seu tempo fazendo tudo perfeito. O único que conseguiu não falhar, que conseguiu não errar, que foi santo, que foi puro o tempo todo, foi Jesus. E ele pagou um preço muito caro para isso. Ele pagou um preço tão caro que ele deu a vida dele numa cruz para me livrar dos meus erros, para me livrar do meu pecado, para me livrar da culpa que eu sinto. Então, mulher, mãe, eu quero te dizer que toda essa culpa que tu sente, ela não é verdadeira. Essa culpa que tu sente, se tu conhece Jesus, se tu sabe do amor dele, essa culpa não pode te acompanhar. Eu sei que tem mães cristãs que são seguidoras de Jesus, que conhecem Jesus, que amam Jesus, mas que ainda assim vivem na sua maternidade uma culpa imensa. Isso que caia por terra agora, em nome de Jesus, e que tu não viva mais dias assim de culpa, porque tu não é perfeita e tu nunca vai ser perfeita, e tá tudo certo. Nós somos seres humanos, eu sou e tu é, assim como eu, tu é de carne, sabe? Carne e osso. Só que saiba, tu tem esse entendimento, tu sabe que Jesus, ele pagou um preço alto naquela cruz, para te livrar dessa culpa. E tu pode entregar a culpa para ele todos os dias, se for preciso, a cada momento que tu errar, tu pode ir lá arrependida e pedir perdão para ele, pedir a ajuda dele, porque ele vai te sarar, porque ele vai curar todas as feridas que, sabe, que estão abertas e que fazem com que tu erre com teus filhos. Porque se tudo que tu fica irada com comportamentos dos teus filhos, é porque existe alguma ferida ainda na tua alma que precisa ser curada. E Jesus, ele tem o dom de fazer isso. Agora, mãe, se tu ainda não conhece Jesus e tu te sente muito culpada, tu sente um fardo imenso, pesado nas tuas costas e a culpa vem te consumindo na tua maternidade dia após dia, eu quero te dar uma notícia. Eu quero te falar uma coisa linda, sabe? Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele pode fazer tanta coisa por ti, tanta coisa por ti. Só que não é só o que ele pode fazer, porque isso é o mínimo, sabe? É quem ele o que ele representa, sabe? Jesus é a vida. Se hoje tu vive na escuridão, de culpa, de medo, de ansiedade, de angústia, ele pode estar contigo. É só tu abrir o teu coração e aí agora mesmo onde tu tá e falar, mesmo que tu nunca tenha conversado com Jesus, mesmo que Jesus seja para ti só o cara do Natal, que nasceu no Natal, ou da Páscoa, que morreu na cruz, e tu não tem o verdadeiro entendimento sobre isso,
Se tu tiver um mínimo de fé e falar assim, Jesus, eu quero te conhecer então. A Pamela falou tanto de ti naquele vídeo e eu quero saber então quem tu é. Entra na minha vida, eu tô com o coração aberto para ti. Eu quero te conhecer. Tenha certeza que a tua vida vai mudar para sempre. E todo esse peso que tu carrega, ele vai tirar, ele vai aliviar esse fardo, ele vai tirar o fardo teu que é pesado e vai dar o dele que é leve. E a tua vida nunca mais será a mesma, pode ter certeza disso. Se tu fizer isso, se tu não conhece Jesus e tu fizer isso, me conta depois, me dá o teu testemunho aqui. E eu tenho certeza que os teus dias vão passar a ser mais leves, que toda essa ansiedade que tu sente, essa culpa, esse medo, todos esses sentimentos ruins, eu tenho certeza, eles não vão parar de existir na tua vida, mas eu tenho certeza de que tu vai passar a viver os dias de forma diferente. Então é isso, sabe? Eu tenho tanta coisa para falar, para compartilhar, e tanta coisa que Deus vem fazendo na minha vida que eu sei que ficou um pouco confuso aqui até. Esse primeiro vídeo foi assim, vai, fala, minha filha. Fala, porque tem filhas minhas que precisam ouvir a mensagem que eu quero entregar através da tua boca. Então esse vídeo é um primeiro vídeo até me desafiando mesmo a falar, em ser obediente ao que Deus tem me pedido. Mas eu creio que agora, com o passar do tempo, eu vou conseguir assimilar melhor as coisas e compartilhar mais o que eu tenho vivido, o que Deus tem me ensinado. Então é isso. Curte aqui esse vídeo, compartilha. Se tu sentir de compartilhar com outra mãe, com outra mulher que é mãe, tu sabe que ela tá passando por algum perrengue, envia para ela esse vídeo. Ou se tu tá assim, assistindo esse vídeo, se tu é minha amiga e tu tá assistindo esse vídeo só para me dar uma força, tenho certeza que tu tem uma mãe e vai vir o nome dessa pessoa na tua cabeça. Uma amiga que seja mãe, irmã, enfim. E esse nome que te vir no teu coração, envia agora esse vídeo para ela. Talvez ela esteja precisando ouvir essas palavras. Então é isso. Curte aqui esse vídeo, compartilha, se inscreve no meu canal para que o YouTube possa entregar mais, sabe? Acabei de aprender isso. Para que o YouTube possa entregar esse vídeo a mais pessoas que estão precisando ouvir esse recado, esse testemunho. Então um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.